Olá, está no ar mais um episódio do podcast Conexão ad Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 29 de maio de 2024. Acompanhe esse e outros episódios do podcast pelo canal oficial da ad Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. Neste episódio, nós vamos aprofundar nossa compreensão sobre o papel da inserção da Unicamp na cidade de Campinas, especialmente através de projetos que possibilitem uma relação mais sólida e sustentável com a sociedade civil e o poder público, e também como essas iniciativas e projetos podem beneficiar todos esses atores. E vamos explorar também a questão do polo de inovação para o desenvolvimento sustentável de Campinas, que é o PIDES, que o nosso convidado conhece bem. Vamos analisar os desafios relacionados a essa questão do desenvolvimento territorial e qual é o papel da universidade no desenvolvimento social e urbano de Campinas. Abordaremos também o projeto Unicamp da cidade, que propõe criar um espaço universitário no centro de Campinas, facilitando o diálogo e a colaboração entre a academia e a comunidade. Idealizada pelo nosso entrevistado, professor Wagner de Mello Romão. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o professor Wagner de Mello Romão, docente no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH, co-coordenador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, o NEPAC, da Unicamp, e pesquisador do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP, da Unicamp. Professor Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, Cris, é um prazer estar aqui com vocês, Sanmartin também. Wagner, qual que é o papel mais amplo da universidade dentro de uma cidade como Campinas, aonde ela está incluída no seu entorno? Pois é, Sam, eu acho que a gente tem que entender a Unicamp, né, o tamanho da Unicamp, a potência que é a Unicamp. É claro que ela se refere para muito mais além do que a própria cidade de Campinas, né? Quer dizer, a criação da Unicamp lá na década de 60 ainda, ela estava marcada por um projeto de fortalecimento da universidade no Brasil, do campo da ciência e da tecnologia, né? Foi um avanço muito estratégico, né, de colocar uma universidade desse porte nessa região aqui do estado de São Paulo. Mas, desde o início, a gente quando vai ler um pouco sobre como que a Unicamp veio acontecer aqui em Campinas, né, ela estava muito ligada a uma necessidade de que a área de saúde se expandisse aqui em Campinas, na região de Campinas, né. Já havia um desenvolvimento grande da área de saúde em Ribeirão Preto, né. Não à toa, Zeferino Vaz vem de Ribeirão Preto, um pouco com essa missão de montar a Unicamp, mas com essa força da área da saúde, né, da criação do hospital de clínicas, enfim. E, só que, claro, o projeto era muito mais amplo do que esse da área da saúde, embora a cidade, né, as elites locais, entre aspas, né, elas queriam muito essa questão da saúde. Então, o que eu acho que a gente sempre passa a ter como uma questão, né, quando a gente está olhando para a Unicamp, quando a cidade de Campinas pensa na Unicamp, em geral ela conecta a Unicamp à saúde, ao HC, né, aos outros institutos, aí, o Hemocentro, o Gastocentro, o CAISM, né, todos eles da área da saúde. Quando a gente vai conversar com a população em geral, essa conexão é muito direta, né? Só que a Unicamp é muito mais do que isso, né? Então, ela tem um potencial enorme de estar muito mais próxima da cidade de Campinas e da região de Campinas, né?
Então, essa tarefa me parece que está muito articulada também, e acho que as preocupações que a própria Unicamp passa a ter a partir de um determinado momento da sua história, né, eu diria que isso não é algo muito distante no tempo, não, isso é uma preocupação relativamente recente, né, de que, para além da área da saúde, a Unicamp possa ter uma presença forte na cidade, né. Pessoas que são de Campinas, né, nascidas em Campinas, também fazem uma conexão muito mais direta, pensam a PUC de Campinas como a universidade mais próxima, né, da cidade de Campinas. Isso também tem a ver com a inserção antiga da PUC lá no Palácio dos Leões, né, a Faculdade de Direito da PUC. Então, eu penso que com a visão, né, que tem sido cada vez mais marcada na universidade, de que ela precisa estar mais próxima da cidade, que ela precisa também se legitimar frente a essa população, é que me parece ser cada vez mais urgente, né, que a Unicamp tenha, sim, um projeto de inserção mais direta na cidade de Campinas e na região metropolitana de Campinas, para além da área da saúde, né? E acho que é esse um pouco a tarefa da universidade, né? Fazer com que essa grande potência que é a Unicamp possa ser vista, possa ser percebida, possa ser sentida pela população nas mais diversas áreas do saber, do conhecimento e, mais importante ainda, da aplicação desse conhecimento, né? Por isso que acho que é muito importante que a gente possa, considerados todos os esforços, né, que têm sido feitos pelas reitorias, pelas administrações, pelas pró-reitorias de cultura e extensão, que são essas que têm uma conexão mais direta com essa tarefa da universidade, né, que nós, enquanto pessoas da Unicamp, possamos batalhar por isso, né. Isso é fundamental para o cumprimento do papel da Unicamp como uma universidade pública, né. Acho que é um pouco nesse sentido que eu responderia essa primeira questão. E, Wagner, sobre o projeto Unicamp da cidade, explica como ele está conceituado, quais são os seus objetivos. Sim. Explica para a gente do que se trata Então, o projeto. A ideia do Unicamp da cidade foi justamente a gente poder fazer com que a Unicamp tivesse, no centro da cidade de Campinas, um espaço seu, né? Fosse um prédio, fosse um pedaço de algum equipamento público, né? E quando eu estava na diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, levei essa ideia à professora Silvia Santiago, depois levamos ao professor Fernando Coelho, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? E depois a reitoria também. E, a partir daí, nós começamos a pensar em... Bom, primeiro estruturamos a ideia do Unicamp da cidade em 3 eixos fundamentais, né? A ideia de cultura, a ideia de extensão e a ideia de direitos humanos. Esses são os 3 principais eixos do projeto original do Unicamp da cidade. Entendendo que a relação da Unicamp com o centro da cidade possa ser uma forma de que a universidade se espraie pela cidade toda, né? Claro que seria fantástico se a Unicamp pudesse estar presente nas periferias de Campinas, né? Mas o centro da cidade é um lugar em que passa muita gente, transita muita gente de todas as regiões da cidade, não só, né, da região metropolitana também. Então, a partir desse projeto original, a gente começou a estabelecer contatos com algumas instituições em Campinas e, mais recentemente, com a própria prefeitura, né? E a Prefeitura Municipal de Campinas tem uma preocupação também, pelo menos tem demonstrado uma preocupação com o centro de Campinas. A gente sabe que os centros, né, das grandes cidades, eles foram, durante muitos e muitos anos, passaram por um processo de esvaziamento, né? A gente pode até discutir isso, em que sentido isso se deu, mas, de fato, em geral, há uma preocupação com o centro das grandes cidades, né? E aqui em Campinas, o que a gente percebeu nessas últimas décadas, né, foi realmente uma saída de instituições importantes do centro da cidade para regiões ou periféricas ou para regiões afastadas, né?
Vou dar 2 exemplos. Um deles é a Câmara de Vereadores, que ela concentra, né, muito do que é o debate político da cidade, que ela funcionava ali no prédio da prefeitura e se deslocou lá para Ponte Preta, né, que não é exatamente longe do centro, mas tem algum deslocamento ali, né, faz sentido há realmente um deslocamento. E o outro é toda a parte do judiciário da cidade, né, a criação da cidade judiciária, não por acaso ali, né, na saída de Campinas, ali em direção a Mogi, né, mudou muito também. É um espaço muito grande, né, muito extenso, e que tira, né, todo esse campo do direito, os profissionais do direito, advogados e pessoal ligado ao judiciário, daquela região central da cidade. Então, aquela malha de equipamentos públicos, de restaurantes, de transporte público, de cinemas, de áreas de lazer, certamente ela sentiu e sente até hoje, né? Então, a ideia também do Unicamp da cidade é fazer parte desse processo, dessa força-tarefa, né, de devolver para o centro da cidade essa força que ele tem, né, ou pelo menos que ele teve. O centro teve uma presença muito forte enquanto um articulador das pessoas, né, em Campinas e na região metropolitana. Então, existe atualmente, a questão está no seguinte pé, né? A Prefeitura de Campinas comprou um prédio ali nas imediações do terminal central do transporte em Campinas, né? Que é uma área onde passa muita gente, né? E a gente tem o terminal central, então a ligação por ônibus é relativamente fácil, né? Mesmo considerando que o transporte em Campinas não é lá essas coisas, né? E nesse prédio é um prédio de 4 pavimentos, são 4.400 metros quadrados, né, no total, e a Unicamp deve ficar com o último pavimento, que dá mais ou menos 1.100 metros quadrados, de um espaço que vai ser um espaço de vão livre, né, multiuso, em que a ideia é que a universidade possa desenvolver ações em conjunto com o poder público, em conjunto com a prefeitura, em conjunto com a sociedade civil, com movimentos sociais, enfim, fazer um pouco do que também já se faz aqui no nosso campus, né? Mas lá nesse espaço. Esse prédio está em reforma, começando o processo de reforma, e a expectativa é que no ano que vem a gente já possa ocupar uma parte desse edifício. Wagner, e qual que é a expectativa do impacto social e educacional, né, que o projeto Unicamp da cidade pode trazer para os moradores? Muito, então. Eu acho que esse é o principal aspecto, né? Claro que é isso. O centro é um espaço de passagem, mas é um espaço também de moradia. As pessoas seguem morando no centro. Por isso que eu evito muito dizer o centro está morto. Não, o centro está vivo. As pessoas estão lá, né? Menos pessoas, eu acho, do que deveria. Na verdade, nós temos no centro de Campinas hoje uma situação em que, sem falar de edifícios, apenas falando das casas térreas, nós temos cerca de 500 casas não habitadas no centro de Campinas, né? Quer dizer, então há uma necessidade muito grande de ter política pública de ocupação dessas casas, né? E tem que ser política ousada, não pode ser uma política que seja permissiva porque, na verdade, quando a casa está vazia, ela não está cumprindo a sua função social, né? A função social da propriedade, sobretudo na propriedade urbana, é de que ela sirva de moradia, né? Então, bom, esse é um dos aspectos. Estou aqui fugindo um pouco do nosso... Mas, veja, eu sempre dou de exemplo um programa muito legal que nós temos aqui na Unicamp, que é o Universidade. Universidade da melhor idade ou da terceira idade, né? Que é onde as pessoas aí com mais de 60 anos ocupam né, fazem oficinas, enfim, é um espaço muito legal. Já dei aula nesse programa da Unicamp, né? E, veja, a região central é uma região também com a média de idade é uma média elevada, né?
Então, um dos projetos que a gente quer mandar para lá, né, ou que tenha pelo menos um momento ali, é o Universidade, né? Nesse sentido de que a gente possa ter oficinas ali, que as pessoas possam ter aquele espaço também como um espaço de referência, né? Outro tema que eu acho que é super importante, e houve um seminário recente aqui no Centro de Convenções, né? Foi o primeiro seminário público do Unicamp da cidade. E houve uma discussão muito interessante sobre a população em situação de rua, né? A população em situação de rua que está muito próxima ali daquele prédio, está muito próxima ali do terminal central. Essa é uma questão que tem que ser trabalhada com muita calma, né? Com muita humanidade, né? A gente vê que as principais soluções, entre aspas, né, elas acabam por desumanizar essas pessoas, né? Então, a gente entende que a universidade ela pode, sim, em conjunto com o poder público, né, trabalhar de modo a dialogar com essa população, né? Eu nem gosto também da ideia de integração, porque não é apenas integração, né, mas é uma ideia de entendendo a situação delas, né, entendendo que muitas estão ali ou porque não têm opção, ou algumas que já passaram por diversas questões na sua vida familiar, na sua vida profissional, né, e estão por ali. Então, é tentar fazer com que a universidade também, a Unicamp, possa, em diálogo com essa população, tentar entender o que é que acontece, né, e propor alternativas para elas, né. E acho que é muito importante que a Unicamp possa fazer isso, possa ser uma vetora desse tipo de ação, porque, como eu disse, infelizmente, se a universidade está longe, acaba que as prefeituras adotam posturas populistas, né, no sentido de vamos resolver o problema, vamos levar esse pessoal de ônibus daqui para as outras cidades. E a gente sabe que a questão é muito mais complexa do que essa, mas tem que ser tratada, né? A gente não pode também deixar que esse tipo de questão, eu acho, né, eu penso que a gente não pode falar assim, não, isso aí sempre teve, sempre vai ter, a Cracolândia em São Paulo faz 30 anos que já existe, né, e ela vai continuar assim. Eu não acho que a gente deve aceitar isso como uma coisa normal. Eu acho que não é normal. Mas nós temos que tratar numa perspectiva de direitos humanos, né, uma perspectiva humanizada, uma perspectiva que acho que a universidade tem a possibilidade de construir, claro, em conjunto com o poder público, em conjunto com essa própria população, né. E tem mais, tem muito mais. Jovens, por exemplo, né? Então, a relação da Unicamp tem sido com a FUMEC, né, que é quem faz a gestão do CEPROCAMP, né? O CEPROCAMP é um espaço de formação, né? São cursos de formação, cursos profissionalizantes. Acho que tem cursos profissionalizantes, alguns sim, né? Mas são cursos assim de uma qualificação, digamos assim, mais média, né? E tem muitos jovens também que se utilizam do CEPROCAMP, que fica ali, que deve ser o espaço também, nesse prédio deve ser ocupado também por cursos do CEPROCAMP, né? Então, nós vamos ter, vejam só, né, que bacana, nós vamos ter já uma população não necessariamente só de jovens, né, mas dessas pessoas que fazem os cursos no CEPROCAMP, que estão buscando uma inserção profissional nova, né, nós vamos poder trabalhar outros temas, né, culturais, artísticos, enfim, de outras formas de conhecimento. Então, assim, eu tenho em conjunto, claro, né, principalmente com o professor Fernando Coelho, que é quem está liderando esse processo, né, a partir da entrada do Unicamp da cidade na pró-reitoria. Eu entendo que tem muita coisa bacana para acontecer, né? E também que essa opção que a gente acabou fazendo de estar presente em um prédio da prefeitura, né? Ou seja, a gente tinha pelo menos duas opções. Uma, que a universidade tivesse o seu próprio espaço, né? E outro, que a gente ocupasse um espaço, né, dividisse um espaço já existente, que foi foi a decisão que foi tomada. Eu acho que ela tem aspectos positivos, né? Talvez tenha aspectos negativos, né? Mas eu acho que os aspectos positivos podem ser maiores, porque exatamente a gente consegue estabelecer uma relação com
públicos que já estão ali no centro, que já têm uma relação com a prefeitura, com o poder público, né? Então é isso, mais ou menos esse é o que está rolando no Unicamp da cidade, o público que a gente pretende atingir. E acho que é fundamental também, para terminar esse ponto, é a participação da nossa comunidade, docentes, técnicos administrativos, estudantes de graduação, de pós-graduação, né? Nessa relação com esse espaço. A Unicamp, é claro, né, maravilhoso a gente estar aqui no campus, né, de Barão Geraldo, mas o contato com a cidade, o contato com o centro da cidade é muito, né, quer dizer, muito impactante, sobretudo nos jovens, né, que vêm para Campinas, que vêm para a Unicamp, que às vezes ficam aqui só em Barão Geraldo, mas que perdem toda uma dinâmica, né, própria do centro de Campinas. Então, esse também, bom, nós das ciências sociais, né, a gente tem o centro como um laboratório a céu aberto, né? E tem diversas outras, o pessoal da arquitetura, o pessoal da história, o pessoal, enfim, das engenharias, o pessoal das diversas. Então, tudo que a gente pode, né, tem muita coisa que a gente pode fazer no centro. E ter um lugar da Unicamp lá, eu acho que é muito importante. Fazendo um parênteses aí dessa sua fala, eu estava conversando esses dias com uma aluna de graduação de Educação Física e explicando para ela, no centro, em tal lugar, tem tal coisa. Eu não conheço nada do centro. E é muito comum, né? Os estudantes moram aqui em Barão, moram em algum bairro aqui próximo e não conhecem o centro. Então, acho que essa proximidade, principalmente da graduação, ia ser muito importante, né? E mesmo pessoas da cidade de Campinas que não conhecem o centro, né? Isso é muito comum também. Tem muita gente que nasceu em Campinas, mora nos bairros mais periféricos e não conhece a cidade. Por isso que a gente está chamando o Unicamp da cidade. Também tem essa brincadeira com chamar o centro como cidade, né? E mudando um pouco de assunto agora, como é que você avalia o projeto do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, o PIDES, na região do distrito de Barão Geraldo, e qual é a relação da Unicamp com esse projeto? Quais seriam os seus potenciais benefícios e riscos? Então, Cris, aí tem algumas coisas antes, né, que eu acho que preciso falar. Originalmente, o PIDES veio aparecer após a chegada na universidade de uma proposta que é o RIDES, né, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. O RIDES, ele apareceu ali mais ou menos, era a gestão do professor Marcelo Nobel, né? E se tentava pensar o que fazer com a Fazenda Argentina, que foi comprada em 2012, né, uma extensão grande de terra aqui, contígua aqui à Unicamp. Quem conhece o campus, né, vai saber que o Museu Exploratório de Ciências, lá em cima, né, na parte de cima da universidade, do nosso campus. Então, toda a área que vai daquele pedaço em direção ao Rio Anhumas, né, a Campinas Mogi, lá embaixo, é a Fazenda Argentina, uma área bem grande de terra, bem extensa de terras, né? E acho que a partir daí eu acompanhei lateralmente esse processo, estava até na presidência da Unicamp aqui na época, né? Houve uma tentativa de se criar, para além da Fazenda Argentina, uma articulação entre empresas, as grandes empresas que existem aqui nesse pedaço do Ciatec, né? O CNPEM, o próprio CPQD, a Cargill, Embrapa, Instituto Eldorado, enfim, outras, a Unicamp, a PUC de Campinas, né? Então, essas grandes empresas, e a ideia de que seria necessário pensar isso como um hub, né? Como um polo tecnológico, como um lugar de articulação de tecnologia e vinculado ao desenvolvimento sustentável. A isso, né, que ficou conhecido como desenvolvimento sustentável, que é um termo polissêmico, né, de muitos sentidos, enfim, essa é uma outra discussão, mas não sei se vai dar tempo da gente entrar nela aqui, mas é uma boa discussão, né? Então, a partir daí, a partir dessa ideia, houve um aporte de recursos do BID,
né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que passou para, num acordo entre a Unicamp e a Prefeitura de Campinas, destinou cerca de $1 milhão, me parece, para a construção do que se chama Master Plan de ocupação da área, né? Então, considerando não só a Fazenda Argentina, mas também todo esse entorno que vai aí pelo menos desde o CNPEM, né, até o campus da PUC, né? Então, uma área bem extensa. Então, foi feito esse master plan. Me parece que houve, né, nesse processo todo, conversações aí com a própria Prefeitura de Campinas. E aí começa essa história do PIDES, do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, realmente a coisa me parece, né, aí é uma opinião pessoal, mas é algo que eu tenho trabalhado e militado nos últimos, né, nesse 1 ano e meio, né, que passou. A gente ficou sabendo do PIDES. O que é o PIDES? Então, o RIDES é esse hub de articulação entre as universidades, o conhecimento, a inovação, essas grandes empresas tecnológicas desse campo, dessa região aqui de Barão Geraldo, próximas ao campus da Unicamp. E, claro, ele tem alguma pretensão de mudança territorial, de ocupação territorial, né? O PIDES, ele acaba se articulando a esse processo, só que mais do que isso, ele promove uma alteração no zoneamento urbano aqui dessa região do antigo CEATEC, né? E uma região ao norte do antigo CEATEC, que é o que eles chamam de área de expansão, né, do CEATEC. Essa área toda dá 17 milhões de metros quadrados, né? E aí começam as contradições, porque há um movimento em Barão Geraldo, um movimento de moradores e moradoras, especialmente, né, que está muito focado na questão ambiental, na proteção das espécies vegetais, animais. Há muita preocupação também com o que seria um inchaço, né, de Barão Geraldo. A infraestrutura aqui, sobretudo de transporte, é muito falha, né? Então, trânsito para ir, trânsito para voltar. Enfim, o fato é que as alterações no zoneamento, elas colocam aí para um prazo de mais ou menos 20 anos, 25 anos, a possibilidade de que haja a vinda de cerca de 60 mil pessoas para essa região, né? Então, e claro, né, a Prefeitura de Campinas, que está muito articulada ao capital imobiliário na cidade, né, ela vê o PIDES como uma grande oportunidade de negócio, né, de fortalecer as suas relações com o capital imobiliário. Claro, né, vender também a imagem de um Barão Geraldo verde, né, de um Barão Geraldo tecnológico, da inovação, né? E claro, né, quer dizer, manter uma excelente relação que essa prefeitura tem que esse governo, né, municipal agora tem com esse capital imobiliário, né? Então, eu, enquanto sociedade civil aqui em Barão Geraldo, né, não apenas, né, eu, mas várias outras pessoas, muitas lideranças locais aqui, nós nos insurgimos contra essa mudança do zoneamento, entendendo que, claro, alguma transformação me parece necessária, né? Pode ser importante para que haja uma mudança, sobretudo nessa área de atividade econômica, que é a área do CEATEC, né? Para o pessoal entender, né? O pessoal que está nos ouvindo aqui, nos assistindo. A área do CEATEC, hoje, ela é uma área de atividade econômica. Então, nessa área, só empresas, em geral empresas de alta tecnologia, né, e institucional pode acontecer. Você não pode ter área residencial, não pode ter área comercial, não pode ter nada disso. Então, realmente, essa situação não é boa, né? Ela tem problemas ali de trânsito, tem problemas de ocupação daquela área. Só que nós entendemos que não seria com a construção de prédios de 7 andares, né, numa área que praticamente está ali entre o rural e o urbano, né, que você resolveria esse problema. Seria um impacto muito forte, né?
Então, e mais do que isso, a gente entende também que seria muito importante que houvesse uma indução do poder público de que a ocupação dessas terras se desse por meio da busca de você assim, manter esse cinturão urbano, né? Meio rural, meio urbano, sem que você fosse agredir o meio ambiente com mais construção, com mais concreto e assim por diante, né? Então a gente pensou muito, né, sobretudo nessa vocação ligada à agroecologia, ligada à agricultura orgânica, ligada a esses experimentos, né, que são experimentos próprios dessa nova economia que está surgindo, né? Está surgindo uma nova economia ligada à sustentabilidade, ligada à economia verde, né, a essas novas, a esse novo conhecimento que está sendo produzido. Então a gente tentou dialogar muito com a prefeitura, mas infelizmente a grande maioria das nossas propostas não veio, aliás, não se tornou, né, parte do projeto de lei do PIDES, que hoje está na Câmara Municipal de Campinas. Ainda não iniciou a tramitação, né? Não sei, não tive conhecimento de que isso estivesse já em alguma comissão para ser avaliada, mas o fato é que depois do ano de 2023, em que nós arrancamos, né, da prefeitura um processo participativo considerável, foram 14 oficinas regionais, né? Foram 2 grandes reuniões, foi uma audiência pública, mas infelizmente as principais demandas da população não surtiram efeito em alguma transformação, né? Então, a pergunta que eu acho que é importante a gente fazer aqui para retomar no nosso tema, né, como que a universidade se portou com relação a isso, né? Então eu acho que eu faço críticas, né? Eu acho que a relação que a Unicamp estabeleceu com a prefeitura nesse projeto, né, que é muito diferente do que o próprio RIDES tinha, né, do que o próprio master plan do RIDES tinha proposto, me parece uma posição estranha, né? Uma posição em que a universidade ela acaba abarcando um projeto que não é dela, né? A universidade não tem que ter nada a ver com especulação imobiliária, a universidade não tem que ter nada a ver com mudança de zoneamento no sentido do que vai ser feito, né, nessas áreas. E acho que aí tem uma relação que não me parece ser a melhor entre a universidade e a prefeitura, né? Eu acho que a universidade acaba, infelizmente, tomando parte num determinado polo da relação, né, que está muito ligado a esse projeto hegemônico, né, de uma visão de cidade, que é uma visão de cidade compartimentalizada, né, em que a terra vai ser valorizada por conta dessa exploração, dessa especulação, né? E que está longe, me parece, de uma outra visão de sustentabilidade, em que nós temos que pensar a nossa relação com o Ribeirão das Anhumas, que está aqui próximo e que corta a Fazenda Argentina, com as nascentes que existem nessa região, né? Então a questão da água é uma questão super importante, com como a Fazenda Argentina pode ou não se beneficiar de relações com esse campo da ciência e da tecnologia, mas também numa perspectiva de uma outra economia, né? E, enfim, infelizmente foi isso que aconteceu. O PIDES, como eu disse, deu entrada na Câmara. A gente está aguardando para ver se isso realmente vai se tornar pauta da Câmara. Agora tem um processo eleitoral que deve dificultar um pouco isso, porque é um tema polêmico, né? Mas, infelizmente, o que a gente sentiu é que a administração central da Unicamp comprou essa ideia, né, de uma alteração do zoneamento que está muito longe de ser a melhor ou aquela que deveria ser pautada pela ideia de sustentabilidade, pela ideia de que a gente, enfim, tem que preservar as nossas áreas verdes, tem que preservar nossas áreas rurais, tem que fazer com que a gente possa pensar essas áreas como fonte de produção de alimento saudável, né? Enfim, se optou por uma outra visão de sustentabilidade, muito mais articulada
ao mercado imobiliário, aquilo que ele pode oferecer, né? E, enfim, é isso. Viu, Wagner, e como, na sua opinião, qual que deveria ser o papel da universidade, né, pela vocação de universidade, num processo como esse, para garantir direitos de moradores e um olhar mais abrangente sobre a questão? Pois é, essa uma das coisas que eu batalhei muito, assim, e em várias ocasiões em que nas ocasiões em que nos foi permitido colocar, né, nos colocarmos, seja no âmbito da própria discussão do RIDES, do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, seja até mesmo no Conselho Universitário, eu sou membro do Conselho Universitário, né, por várias ocasiões eu disse, olha, nós precisamos ter um processo participativo, seja na nossa comunidade, aqui na Unicamp, né, seja na relação com a população de Barão Geraldo, principalmente, né? Claro que não deve ser só a população de Barão Geraldo, né? Você está discutindo a região metropolitana inteira. Isso tem um impacto em Jaguariúna, tem um impacto em Paulínia, né? Tem impacto nas cidades do entorno. Mas isso aconteceu muito pouco, né? Quer dizer, de uma maneira muito superficial. Então, muito mais na apresentação das ideias, né, da equipe do RIDES para a população, do que efetivamente na criação de oficinas de trabalho, né, de modificações realmente no que é o projeto. Deu entrada no Conselho Universitário, até infelizmente na terça-feira, ontem, não foi possível a apresentação, né? Mas há um projeto já do RIDES em que se detalha, né, como deve ser a ocupação do RIDES, a ocupação da Fazenda Argentina, sobretudo, né, nos próximos anos, nas próximas décadas, né? E eu acho que esse projeto, esse material, deveria ser alvo, né, de uma discussão da comunidade da Unicamp, mas também da comunidade de Barão Geraldo, né? Então, fica aqui mais um apelo, né? Se a turma do RIDES está assistindo a nossa conexão, a do Unicamp, que a gente possa promover essas apresentações e que também esse projeto, esse programa, possa estar aberto a contribuições, né? Eu acho fundamental, porque quando a gente está pensando na relação que se estabelece da universidade com a cidade, com a sociedade, se essa relação não for, né, no mesmo nível, né, olho no olho, né, no sentido de que ela seja no mesmo nível, né, a universidade ela não pode olhar para a sociedade como se ela estivesse ensinando algo à sociedade, como se ela tivesse o conhecimento e a sociedade não tivesse nenhum, né? Então, eu acho que essa postura, né, de uma certa humildade mesmo, né, na relação com a população é muito importante. A gente aprende muito quando a gente conversa com a população, com as pessoas que moram, né, no território, e que têm uma vivência, que estão aqui há décadas, né? E que é o principal interesse, né? Pois então, assim, não dá para a universidade fazer algo que seja contra os interesses da população, né? É claro que a Unicamp ela tem tarefas de um certo nível, né, de produção científica, de ter equipamentos de produção de ciência, tecnologia, claro, ninguém discute isso, né? Mas nessa relação com a sociedade, a conversa precisa sentar em torno de uma mesa, né, se colocarem as necessidades mútuas e tentar construir algo a partir daí, né? Então, acho que é essa que eu tive acesso a esse documento pela pauta do Conselho Universitário, mas acho que ele precisaria ser discutido, né, com a população e com a nossa comunidade também. Professor, para finalizar a nossa entrevista, você poderia nos contar quais são suas expectativas para o futuro da relação entre a Unicamp e a cidade de Campinas e como você visualiza esse papel da universidade no desenvolvimento de uma sociedade, de uma cidade, aliás, mais inclusiva e sustentável? Então, Cris, eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar e tornar mais fáceis nessa relação, né?
há pelo menos 2 anos, 2, 3 anos, a gente inaugurou aqui na Unicamp o processo da curricularização da extensão, né, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que todas as universidades, todas as faculdades, todos os cursos superiores devem ter 10% dos seus créditos vinculados a atividades de extensão. A gente pode fazer isso de várias maneiras, né? A maneira mais fácil seria apenas criar um pequeno crédito ali em cada uma das disciplinas, de chamar isso de crédito de extensão, e os cursos continuariam mais ou menos do mesmo jeito, mas eu acho que a gente perderia uma grande oportunidade de fazer realmente, de institucionalizar, de organizar melhor a relação da universidade com a cidade, né? Pensando aqui nessa vocação mais territorial da extensão, né? Claro que a extensão pode ser feita lá na Amazônia, né? A Unicamp faz projetos de extensão lá na Amazônia, né? Mas vamos pensar aqui na nossa cidade. Então, eu acho que, pelo menos, assim, nós poderíamos avançar em pelo menos 2 eixos. Um primeiro eixo, até tenho conversado com o professor Fernando sobre isso, né? É que, para além dos editais de extensão que já existem, né, que nós tivéssemos, que nós elegêssemos na própria universidade, isso tudo articulado ao próprio planejamento da universidade, né, alguns eixos prioritários de ação extensionista da Unicamp, né. Bom, olha, nós vamos ter um grande projeto com a Prefeitura de Campinas. Ótimo, então a Prefeitura de Campinas atua nas mais diversas áreas do conhecimento e ela pode ter necessidade, assim como a universidade tem essa necessidade, a Prefeitura também deve ter essa necessidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, dos clubes da Prefeitura. A Prefeitura tem clubes, né, espalhados, em geral são equipamentos que têm uma quadra de esportes, né, em geral coberta, tem uma piscina, tem às vezes um campo de futebol, né, um espaço ali. Muitos desses clubes eles estão inativos porque você não tem um profissional de educação física ali que possa coordenar aquele trabalho, né? E o profissional de educação física ele não vai só lá atuar no treinamento do camarada que está aprendendo a correr ou que está jogando basquete, tá? Não, ele também vai olhar para a gestão daquele espaço, né? Então, se a gente tivesse um projeto, um grande programa de extensão com a Prefeitura, em que a gente pudesse também dar conta desse tipo de relação, eu acho que a gente poderia avançar muito, né, em várias áreas do conhecimento, né? A nossa relação com as próprias escolas, né, estaduais, municipais, a área da saúde, que já faz muita coisa, já faz muita extensão, né? Mas, enfim, acho que esse é um campo importante. E acho que isso a gente poderia viabilizar com legislação. Às vezes demora demais para a gente ter convênios, para a gente estabelecer convênios entre setores da universidade, setores da prefeitura, setores do governo do estado. Sempre é um processo muito difícil, né? Às vezes, muitas vezes, para no jurídico, para na PG, né? E as pessoas se desencantam também, né? Perde aquele momento, né, da criação daquilo. Então, eu acho que nós temos cada vez mais que caminhar para um processo de institucionalização desses programas. E às vezes eu falo institucionalização, as pessoas entendem burocratização, mas não é isso, né? Institucionalizar é você conseguir dizer para a prefeitura, ou para o governo do estado, ou para a sociedade civil, para aquela organização da sociedade civil, para aquele movimento social, para aquele sindicato, né? Dizer o seguinte: olha, nós queremos fazer com você um programa de 10 anos, né? Uma parceria de 10 anos, em que nós vamos ter aqui, no primeiro ano, nós vamos ter 20 alunos de educação física trabalhando nesse projeto, nós vamos ter 10 alunos de ciências sociais, nós vamos ter 5 economistas, né? Então, que você tenha previsibilidade, ou seja, que o teu parceiro externo, né, ele não... Porque qual que é o grande medo, né, o grande receio dos parceiros externos? A universidade vem aqui, ela faz aqui o que ela gosta, o que ela precisa fazer e vai embora, né? Então, nós carecemos de permanência, né, de perenidade nesse tipo de projeto. Para que a gente possa chegar lá no MST, né, e o MST saber que a Unicamp está aqui, ela vai ficar nos próximos 10 anos. O
planejamento é esse, no primeiro ano nós vamos fazer isso, no segundo isso, terceiro, quarto e assim por diante. Mesma coisa na prefeitura, mesma coisa no Ministério Público, Poder Judiciário, né? Temos muita coisa para fazer, mas eu penso que tem que ter um planejamento mais geral e que a gente possa envolver as diversas áreas, né? O melhor projeto de extensão é o projeto multidisciplinar. Ele não pode ser um projeto ligado a só um curso, uma graduação, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse trabalhar esse tipo de proposta, né, e que tenha uma legislação, né, precisa ter um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, né, que a gente possa dar também segurança jurídica e rapidez, agilidade para isso acontecer, né? E financiamento, porque aí que está, né? Se você não tem um projeto de lei, pode ser que o financiamento fique só nas costas da Unicamp, o que não é justo também, né? Se você está numa parceria, você precisa estabelecer também que entes públicos, como a prefeitura, por exemplo, possa também contribuir, né? Você fazer uma bolsa. Olha, então aqui esse estudante vai ter uma bolsa paga pela prefeitura de Campinas nessa modalidade, né? Então, eu penso que essa mudança no paradigma de fazer extensão, né, eu acho que a gente está próximo de chegar até ela, né? Acho que a gente já avançou bastante nesses últimos anos mais recentes, né? A PROEC, ela já lançou uma linha que não é só o projeto de extensão, mas é o programa de extensão, né? Ele avança nesse sentido. Acho que são 2 anos, se eu não me engano, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar mais, né? Ter mais previsibilidade e fortalecer esse laço mesmo, porque a partir daí a gente pode viabilizar ainda mais coisas como Unicamp da cidade, né? Ter uma relação com outras entidades que estão espalhadas pelo território. O território do Campo Belo, por exemplo, né? O Campo Belo é uma das áreas mais distantes da Unicamp, né? Daqui do campus de Barão Geraldo até o Campo Belo, acho que deve dar uns quase 40 quilômetros, né? E é a área mais empobrecida, mais vulnerável da cidade de Campinas. Será que nós não temos um projeto de extensão para fazer lá, com aquela comunidade, né? Então, eu acho que tem projetos estratégicos que a gente precisaria se debruçar e ter realmente uma ação articulada, coordenada, planejada, de médio e longo prazo, né? E acho que isso muda a cara também, a percepção que a própria sociedade campineira vai ter da Unicamp, né? Eu não vou dizer que muda, mas aprimora, né? Melhora, né? Essa visão. Acho que é por aí, Cris, sabe? Teria muitas outras coisas para dizer, mas eu penso que a gente precisa trabalhar em projetos mais concretos, né? Como que a gente pode realmente institucionalizar essas ideias e estabelecer realmente uma relação duradoura com a sociedade civil e com o poder público aqui na cidade de Campinas, na região de Campinas. Muito bem. Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação do nosso convidado no episódio de hoje, o professor Wagner de Mello Romão, docente no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos temas abordados aqui no podcast Conexão à Unicamp. Até lá!